Quero deixar um recado para todos os meus amigos corintianos. Quero que todos vocês vão tomar no meio. Fala seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E puta merda, cara, que delícia, cara, que coisa boa. Santos 3, Corinthians 1. E podia ser mais, hein? Santos fez um primeiro tempo assim, cara, arrebatador. Primeiro tempo calou minha boca, tá no título. Calou minha boca. Eu tava muito incomodado com a escalação que o Vojvoda colocou inicialmente, tá? E aí mostra porque que ele é técnico. Eu não queria essa escalação não, que foi a campo, tá? A gente vai falar sobre essa vitória muito boa do Santos diante do Corinthians, um 3-1 contundente, tá? De domínio, por mais que no final aí o Corinthians tenha tido um pouco de ímpeto ofensivo, nada que fosse um absurdo, né? Embora tenha tido chance de fazer o segundo, né? Mas em jogadas de bola aérea, que é um pavor no Santos, né? Impressionante. Mas o Santos fez um primeiro tempo assim, de manual, de cartilha. O Santos deixou o Corinthians respirar, o Corinthians não passou do meio de campo. Cara, assim, agora que acabou o jogo e tal, de lembrança, eu não lembro de um primeiro tempo tão dominante do Santos em muito tempo, cara. Eu acho que a gente vai ter jogos de tanto domínio assim, de espaço, de controle de jogo mesmo, não deixou outro time respirar, não deixou o time passar do meio de campo, marcando pressão, não deixando o time trocar passes, eles errando passes desde a saída de bola por causa da marcação do Santos impositiva no primeiro tempo. Eu não lembro disso, cara. Eu vou lembrar de jogos assim contra o Grêmio na Libertadores de 2021, né, de 20, o próprio Boca Juniors no retorno também da Libertadores, várias partidas do Santos de 2019 do Sampaoli, e uma ou outra, acho que uma vitória de 5 do Santos do Diniz ainda, ali no começo dele ali de Libertadores, né, o Santos acabou eliminado porque o Diniz chegou na final da fase de grupos, mas são poucos jogos que eu lembro disso. Desses últimos anos todos, desde 2022, 2023, eu não lembro. Acho que 21, do meio de 21 para frente, eu não lembro. Acho que em muitos anos foi o primeiro tempo mais controle de jogo que o Santos teve. Tá, eu desconsidero Série B, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos falar de Série A. Então, eu não lembro. De verdade. Um controle completamente absoluto. A gente vê jogos mais tranquilos, de controle territorial e tal, mas dessa maneira impositiva, do time correndo, se esguelando o primeiro tempo inteiro, eu não lembro de cabeça mesmo, cara. Partidaço. O primeiro tempo do Santos foi de almanaque e eu preciso falar sobre isso, né? Antes do jogo, eu fiquei muito incomodado, falando com o Rodolfo, inclusive, né? A gente tava muito incomodado, por quê? Porque a semana inteira saiu-se, né? O Souza tá indo bem, o Souza vai jogar, o Souza, né, vai jogar e tal. E o Bom Tempo vai entrar no meio de campo e tal. E, cara, eu não esperava o Robinho Júnior titular, tá? Eu achei que ele ia entrar no segundo tempo mesmo. Ele entrou mais no final, mas entrou no segundo tempo. Agora, quando sai a escalação e não tem o Bom Tempo no meio, que era pro lugar do Barreal, que é um personagem hiper importante aqui, e não tem o Souza lateral esquerda, eu fiquei muito incomodado, cara. E eu acho que a maioria de nós ficamos, né? A gente não pode deixar isso fora desse negócio. Eu acho que é importante da gente citar também. Porque não tem nada mais gostoso quando a gente vai falar sobre essas coisas e a gente tá errado e o treinador tá certo. Quando ele lança a escalação do que a gente não esperava e o jogo se desenrola da maneira que se desenrolou, do jeito que os jogadores se portaram, a gente fica feliz por estar errado, né? Eu achava que eu estava completamente certo, eu acho que todo mundo achava. E o técnico, ele fez o que a gente não esperava. Manteve o time que tomou 3 do Ceará no último jogo, e foi assim, um passeio. E mesmo assim, a gente estava errado, ainda bem, porque o Santos fez uma partida muito boa, e óbvio, a gente vai falar do adversário também. Depois daqui, eu quero convidar você para ir lá no Futirinhas, tá? Que eu vou fazer o pós-jogo também lá com o Rafael, mas aí passo o parâmetro também pelo lado dele com o torcedor do Corinthians, mas aqui é Santos, né? Enfim, a gente vai fazer isso lá, então depois, acabou aqui, vai lá no Futirinhas que vai ter vídeo também do clássico, tá bom? Esmiuçando os dois lados que eu acho interessante pra gente falar. Mas, enfim, a escalação foi a do jogo anterior, né? Brazão no gol, Igor Vinícius, que fez uma bela partida hoje, Adonis Frias, que eu acho que foi o mais fraco do Santos hoje, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, que realmente fez uma boa partida, João Schmidt, Zé Rafael, para mim o grande nome do jogo, ele e o Barreal, mas o Zé Rafael fez uma partidaça, não só pelo gol, a partidaça mesmo, apareceu 2 vezes ali para fazer gols, acabou não fazendo, além do gol que ele fez. Barreal, Coleiser, Guilherme e Lautaro Dias. E o Guilherme
Hoje o Guilherme não ficou penteando a bola. Hoje o Guilherme não ficou com aquela ciscada que ele adora fazer. Hoje ele não fez, hoje ele foi muito mais dinâmico. E é isso, quando ele faz o simples, ele consegue ser um jogador útil, cara. Eu já falei, o Rodolfo já falou, o Noronha já falou, o Mussetti já falou. Se o Guilherme é um jogador do domine e toca, jogo de associação, jogo rápido, passes rápidos e tal, e é um jogador de infiltração, entra na área, ele é um jogador perigoso. Né? E hoje ele fez isso. Quando ele foi para a linha de fundo, ele já jogou a bola para o meio. E ele foi perigoso em várias vezes. Óbvio que do outro lado a gente tinha um time extremamente desfalcado, né? Quando estava muito desfalcado, que entrou o Garro e o Memphis depois no segundo tempo ali, com carga de minutos e tal, né? Sem o José Martínez, mas isso é problema do Santos também. O Santos foi para campo com o que podia fazer, e o Corinthians também dentro do que podia fazer, né? E controlou o jogo completamente. O primeiro tempo é espetacular do Santos, cara. É um primeiro tempo espetacular mesmo, tá? Eu vejo muitos jogos do futebol brasileiro, né? E de fora também. O primeiro tempo do Santos é do que a gente fala de primeiro tempo completo, cara, de cabo a rabo, do primeiro ao último minuto, um controle completamente absoluto do jogo, tá? E os gols saem totalmente por mérito do Santos, na pressão ofensiva, né, marcando em cima, o gol logo no começo do Zé Rafael de cabeça, passe do Barreal, né? O Barreal faz o cruzamento, o Zé Rafael se antecipa logo no começo, faz 1-0 e geralmente quando um time, né, ainda mais em clássico, o time faz um gol rápido, ele vai para o jogo mais controlado, um jogo mais lento, mais de puxar um contra-ataque, posse de bola mais no campo, na zona intermediária, para o campo de defesa, né? Tentando procurar espaço. Não, o Santos não. Hoje o Santos fez 1-0 muito rápido, né? Já quebrou todo o Corinthians logo no começo, fazendo 1-0. A partir daí, o Santos, o que ele fez? Ele começou a pressionar ainda mais o Corinthians no campo de defesa, a pressionar muito a saída de bola do Corinthians, não dando espaço de passes. Toda hora que o jogador do Corinthians tinha a bola, já tinha alguém em cima e um já na sobra. Então, uma parte física, essa evolução física é muito interessante, né? E ver que isso é treinador, cara. O treinador, mesmo num jogo completamente horroroso, que foi o último contra o Ceará, ele manteve o time, só que a determinação do time, a imposição do time nesse jogo foi completamente outra. Né? Um time querendo o jogo, com sede de vitória, desde o primeiro minuto. Né? Desde o primeiro minuto. Isso eu achei interessante. E o Santos controlou o primeiro tempo, começou a ter mais chances, começou a dobrar marcação, a criar dificuldades para o Felipe, né, goleiro estreante do Corinthians ali. Bom goleiro, mas sofreu pra caramba hoje, né? E aí vem o segundo gol, que é um golaço do Barreal. Um golaço. Me lembrou, o menino mandou para mim no X aqui, realmente lembrou muito o gol do Marquinhos Gabriel, acho que contra o São Paulo na Copa do Brasil, que ele faz um chute com um arco parecido. Acho que o Marquinhos Gabriel estava mais para a ponta da área. Agora, o gol do Barreal foi lindíssimo, cara. Golaço, jogada, pega a bola do lado direito, puxa para o meio, abre espaço e bate de finesse shot no ângulo, faz o 2-0 completamente merecido. O gol do Santos, tá? O Santos foi completamente merecido. Partidaça primeiro tempo, acaba com o Santos dominando do primeiro ao último segundo e realmente foi o que calou minha boca, né? Segundo tempo, o Santos começa de novo muito melhor, pressionando, dando trabalho para a defesa do Corinthians, sai o escanteio pelo lado direito, pelo lado esquerdo do ataque do Santos, né? E na cobrança, o Breno Bidon faz um dos pênaltis mais imbecis que eu já vi, agarrando a perna do Zé Rafael na disputa pela área, cara. Cara, assim, não se sabia o que ia acontecer. Ele fez um pênalti bobo, imbecil mesmo, porque não tinha necessidade dele fazer aquilo lá, dele segurar, agarrar a perna do jogador, sabe? E aí o VAR chama e o árbitro acertadamente marca o pênalti. Mas assim, aquele lance aconteceu, né? Essa agarrada na perna, ela começa acontecendo enquanto a bola vai ser cobrada. O desenrolar dela é durante a bola no jogo. Quando a bola tá em jogo, é falta. Né? Se fosse sem a bola ter saído ali, beleza. Né? Não ia acontecer nada, ia só o juiz chamar pro lado lá e tal. E aí eu quero comentar um negócio que eu achei interessante. O Guilherme ele é muito criticado, justamente. Nós pegamos muito no pé, e eu acho que é justo, né? E nesse lance aí do pênalti me chamou a atenção. Ele pega a bola, fica aquele dá a segurada e tal, e ele faz uma coisa que líderes fazem. Eu gosto muito desse tipo de atitude, embora isso não queira dizer que eu apoie muito o Guilherme, tá? Eu acho que tem que separar, mas a atitude dele foi muito bonita, que ele pega a bola ali, fica esperando e entrega a bola pro Roleiser bater o pênalti. E é aquela coisa, o Guilherme geralmente seria o batedor de pênalti, né? Ele entrega a bola como um capitão pro Roleiser cobrar muito bem, fazer o 3-0, né? Quando fez o 3-0, cara, eu achei que o Santos ia arrebentar o Corinthians. Eu achei que ia ser um amasso completo, ia ser o jogo todo.
mas aí o Santos desacelera. E aí tem que levar em consideração toda a parte física, né? Você correu, e geralmente isso é muito difícil de acontecer, quando a gente tem essa pressão tão alta e essa marcação tão forte em começo de jogo, ela geralmente acontece por um período do jogo, né? 15, 20 minutos de um tempo, não o tempo inteiro que o Santos fez no primeiro tempo. Aí o Santos volta para o segundo tempo justamente com esse ímpeto de novo, faz o terceiro gol e dá uma desacelerada. Quando o jogo muda um pouco de figura, né? Aí o Corinthians muda algumas peças, tal, faz o gol de cabeça, mais uma jogada aérea estapafúrdia da defesa. Acho uma falha do Adonis Frias, tá? Porque o Adonis Frias ele fica assistindo o lance e ele deixa o Ranieri, que é alto, tem quase 1,90 m de altura, ser marcado pelo Barreal, cara. O Barreal tem 1,60 m e pouco, o Barreal tem 1,70 m de altura. Ele é baixinho, sabe? Marcar um cara tão alto, o Adonis Frias deixar ele livre ali, eu acho que foi falha justamente na marcação. Fica com aquele típico lance de ficar assistindo a bola vem, ele fica olhando, e aí o Ranieri sobe sozinho, desmarcado para fazer o 3-1, né? E aí o Corinthians começa a ter um pouco mais de comando de jogo, ficando mais com a bola no campo de ataque, que ele coloca suas peças mais importantes, né? Ele coloca o Memphis e o Garro em campo, e eles dão outra dinâmica para o time deles, né? Começa a trocar mais passes, começa a ter mais domínio de campo também, né? Se soma ao Breno Bidão, que é muito bom jogador também, com a bola nos pés, e aí o Corinthians começa a ter um pouco mais de controle, e o Santos tenta contra-ataque, né? E aí ele muda, né? O Vojvoda muda, justamente quando o Corinthians muda, o Vojvoda entra com o Vitor Hugo e o Bom Tempo, tirando o Barreal e o Roleiser. Eu não teria tirado o Barreal, justamente pela moral do jogo, mas às vezes o cara tá cansado também, porque correram muito, né? E o Roleiser é a mesma coisa. Então ele entra com esses dois ali, e eles para dar um controle um pouco maior para o Santos quando ele tiver a bola no meio de campo. E conseguiu contrabalancear, né? O Corinthians vai para aquela coisa, precisando do resultado, é mais correria, e o Santos já com paciência para fazer as jogadas, né? Sem dar aquela acelerada. O que, na minha visão como um torcedor, não gosto, tá? Eu gostaria mais que o Santos tivesse acelerado mais os lances também, com a entrada deles e tentando fazer. E o Santos não fez isso. O Santos teve um jogo mais tranquilo, mais controlado depois da entrada do Vitor Hugo e do Bom Tempo. Depois ele coloca o Robinho Júnior e o Ilharão, que entrou bem, tá? O Ilharão entrou bem pra caramba no lugar do Zé Rafael. Gostei, né? Você vê que fisicamente ele já tá bem, conseguindo se impor mais fisicamente. O Robinho Júnior entrou bem também, tá, gente? Ele pegou pouco na bola, mas eu gostei muito de um lance que ele cata a bola, ele sai fazendo a jogada pelo lado direito, com o Igor Vinícius e com o Vitor Hugo, e aí ele pega a bola ali numa jogada do Vitor Hugo, ele sai, na primeira passada que ele tira do Gustavo Henrique dá na perna dele, né, já para fazer a falta para tomar cartão amarelo, completamente estapafúrdia, né, o Gustavo Henrique tá nervosinho desse jeito, mas é isso, né? A gente sabe como é que ele é. Desde Santos ele é assim, nervosinho, não gosta, quando é falta de respeito, aquela coisa. E o Robinho Júnior nem driblou ele ali. E interessante do Robinho Júnior mesmo assim, por mais que ele tenha feito poucas jogadas, você vê quando ele cata a bola, e eu falo que ele joga a defesa para trás, é justamente isso. Ele catou a bola do lado direito, os dois marcadores, tá? Com marcação dobrada, ele passou dos dois. Os dois marcadores dele fazem o quê? Passa para trás, porque sabe que ele vai partir para cima. O cara não vai seco, porque quando o cara vai seco, um cara habilidoso, ele vai ficar para trás. E mesmo assim ele fez as jogadas, né? Deu continuidade aos lances, não perdeu bola. Isso é muito interessante para o atleta tão jovem, tá? Que tem o drible como seu principal fundamento. Ele não perdeu a bola. Todas as jogadas que chegaram nele, por mais que fossem poucas, tiveram continuidade. Isso é muito positivo para um atleta tão jovem, tá? Muito positivo para um atleta tão jovem. Gostei muito da entrada dele e do Ilharão, tá? Gostei bastante. Do Bom Tempo e do Vitor Hugo, eu acho que eu gostei mais do Vitor Hugo um pouquinho, tá? O Bom Tempo não entrou mal. O Bom Tempo entrou mais controlando. Ele foi tipo o terceiro homem de meio de campo, né? Eles fizeram. O Vojvoda, quando os dois entraram, ele fez o quê? Ele fez o Bom Tempo ser meia esquerda e o Vitor Hugo ser o meia pela direita, sabe? Meias mesmo, né? E tendo o Guilherme e o Lautaro à frente. E aí eu acho que o Vitor Hugo foi um pouquinho melhor, tá? Mas nada de, nossa, que diferença e tal. E o Bom Tempo teve uma chance muito grande no final, que ele recebe ali na frente, ele é travado pelo Gustavo Henrique, ele chuta muito mal, né? Porque se ele bate pensando, olhando bem o lance ali, ele tinha muita chance de fazer o quarto gol do Santos e coroar ainda mais essa vitória, que foi muito boa, né? Então foi uma vitória bem contundente do Santos. Destaques positivos, né? O Escobar, critiquei pra caramba, ele fez uma partidaça hoje, ele foi muito bem. No ataque, para cruzamento, continuou muito fraco, né? Muito mal para cruzar, cruza a bola muito mal. Os cruzamentos do Escobar sempre vão muito mal, né? É muito raro ele acertar o cruzamento para quem ele está pretendendo jogar a bola na área. A minha sensação quando ele vai para o cruzamento é que ele só joga a bola para a área. O que acontecer tá bom. Ele não é o cara que observa o lance. E aí é característica de jogador, né? O Souza tem essa característica de olhar para a área
e buscar o passe para quem tem bem posicionado. Pode errar e tal. O Escobar, ele só joga a bola para a área. Foi muito mal nesse fundamento. Agora, na cobertura, no 6 de posicionamento, ligado no jogo, partidaça, cara. Partidaça, né? É uma recuperação depois de 3 jogos muito ruins. Ele faz uma boa partida mesmo, assim, fez uma grande partida e foi muito importante também, né, no contexto defensivo do Santos. Fez uma boa partida defensiva, assim como o Lampérez também fez, acho que melhor que o Adonis Frias, que dormiu no lance do gol e dormiu no lance da cabeçada do Gustavo Henrique também na área, tá? Ali eu acho que é uma falha coletiva, mas me incomoda muito a defesa do Santos nem subir para cabecear. Os todos ficaram parados, mas quem estava no lance ali, no meu ponto de vista, pelo que eu observei, só vi o lance uma vez, não vi replay e tal, foi o Adonis Frias que estava no lance, tá? O Brazão quase não foi exigido, a bola que foi no gol acabou entrando, a outra bateu na trave, estava muito longe dele, mas saiu numa bola lá que deu um susto do caramba, que ele cai ali com o pé torcido, né? Que é justamente na substituição do Arão e do Robinho Júnior. Pensei que ele tinha rompido o ligamento na hora, do jeito que ele cai e bota a mão ali, mas acho que foi mais o susto da dor, né? Porque o pé dele gira e ele cai com o joelho em cima. A jogada é bem estranha, né? Todo mundo na transmissão comentou que foi meio complicado, mas enfim, ele parece que se recuperar bem dessa coisa de inchaço, aí põe gelo e já melhora, tá? Da defesa toda, eu acho que o Adonis Frias foi o jogador que mais deu problema, tá? Mas no geral foi um jogo bom de todo mundo, tá certo? Foi um jogo coletivo bom. Individualmente, o Adonis Frias eu aponto como mais fraco. O Igor Vinícius fez uma boa partida pelo lado direito, deu muito trabalho ali no meio de campo, quando o Corinthians tentava ameaçar construir e na pressão ofensiva também, né? Então o Vojvoda posicionou muito bem o time para marcar a saída de bola do Corinthians, todo mundo muito bem. E aí vem para mim, os que fizeram a diferença, o meio de campo do Santos. Os quatro. O João Schmidt foi muito bem. O Zé Rafael, para mim, o melhor em campo. O Barreal, logo depois dele, né? Eu fico na dúvida entre os dois. Talvez o Barreal pelo golaço, talvez, mas acho que o Zé Rafael fez uma partida mais completa, mas enfim, partidaça dos dois. O Roleiser também foi muito bem, né? Tanto construindo quanto destruindo, que é a marcação. Os dois, todos eles, os 4 estavam muito bem. O meio de campo do Santos hoje funcionou muito bem, cara. O Barreal, sendo meia pelo lado direito, sim, mas muitas vezes, quando o time recuava, ele fechava para o meio também, né? Embora o Santos tenha marcado muito mais em cima do que na defesa. Então a partida deles foi muito, muito, muito positiva mesmo, tá? Destaque também para o Guilherme, que fez uma boa partida, como eu disse, né? Se ele não ficar penteando a bola, se ele não ficar parando e fazendo aquela ciscada dele e fizer jogadas rápidas, o time tende a funcionar, né? Tanto que o Lautaro hoje ele não fez uma grande partida, mas ele não ficou sobrecarregado. Mas assim, dobrou, né? Os dois dobraram ali, marcando muito forte, correndo muito. Hoje eu vi, pelo menos no Guilherme, vontade de vencer, coisa que a gente não vê sempre. A gente vê às vezes, muitas vezes, ele meio acomodado, meio sem vontade de correr, sabe? Hoje não, a gente viu um cara com ímpeto, gana, né? Hoje ele parecia o Lautaro correndo, né? Se dedicando nos lances, brigando por cada lance. Hoje o Santos brigou por cada bola, não cedeu 1 centímetro de campo. Isso é muito importante, não só em clássico. O clássico tem um peso maior porque é um clássico, né? Foi assim contra o São Paulo também, né? Em um outro nível de disputa. Mas tem que ser assim todos os jogos, né? Essa entrega, ela tem que ser assim todos os jogos. Só que tem outro final na próxima rodada, que é justamente contra o Vitória, que também tem que fazer um jogo assim, né? Mas, de verdade, no ano, desde o primeiro dia da primeira rodada do Santos no Campeonato Estadual até agora, esse clássico contra o Corinthians, foi o melhor jogo e o melhor primeiro tempo disparado. Primeiro tempo foi o melhor primeiro tempo disparado do Santos nos últimos 4 anos. Jogo foi o melhor jogo do Santos no ano. O melhor jogo do Santos no ano. Foi bem contra o Botafogo, mesmo na derrota, fez uma boa partida contra o Flamengo, num jogo mais sofrido, né? Fez um bom jogo contra o São Paulo, né? Fez outros bons jogos aqui desde que o Vojvoda chegou, né? Fez um bom jogo contra o Galo, fez um bom jogo contra o Bragantino, acabou não vencendo, fez um bom jogo contra o Fluminense, num jogo mais modorrento, mas assim, impositivamente, de voluntariedade e de desempenho físico e técnico, hoje foi o melhor jogo. O Santos dominou o jogo completamente. O Santos foi senhor desse jogo e mereceu vencer, tá? Poderia ter sido muito mais para o Santos. Eu acho que se todas as chances convertidas virassem gol, o Santos poderia ter saído com um 5-6-2 em cima do Corinthians aí, porque eu não vou desconsiderar a bola na trave de cabeça, que foi uma chance clara, né? Porque o Brazão mesmo não fez inúmeras defesas. O Felipe trabalhou muito mais. Então, o Santos ofereceu muito mais robustez e pressão ofensiva diante do seu adversário. E hoje, pelo menos, a gente viu se transformar
em gols as chances que o Santos tem criado desde que o Vojvoda chegou. O Santos tem empilhado chances, né? É um dos times que tem a pior... eu acho que o Santos tem a pior nível de conversão, menor porcentagem de conversão do campeonato. O Santos é o time que mais precisa criar mais para fazer gols. Hoje, o número de conversões acabou sendo alto e o Santos conseguiu uma excelente vitória. Não tira o Santos da 16ª posição, a gente tem que levar isso em consideração, mas dá um alívio, né? E aí a gente tem amanhã um Bahia e Vitória muito importante para o Santos, né? Porque se o Vitória vence, joga pressão, vou ver outro jogo de 6 pontos. E se o Bahia vence, o Santos fica um pouco mais tranquilo, mas o Santos não tem que ficar acomodado nisso. O Santos tem que pensar para cima, fazer seus jogos, buscar essa vitória contra o Vitória na Vila Belmiro, que é outro fator importante para esse arranjo, e fazer outro jogo da vida. Entrar contra o Vitória do mesmo jeito que entrou contra o Corinthians. O Santos não pode ficar no oba-oba de um resultado. É uma coisa que tem se repetido quando o Santos vence. O Santos vence um jogo, começa aquele oba-oba ali na Vila Belmiro, no CT, é festinha eu tô usando sentido figurado, tá? Mas é fotinho e não sei o que, é todo mundo brincando, etc, que eu entendo, que é clima de vitória, tudo certo, mas se acomodar com essa vitória como se isso resolvesse a temporada. Não. O Santos precisa de muito mais gana e muito mais desejo de conquistar coisas maiores, de alcançar voos maiores no que se dispõe a fazer. Não pode se acomodar com uma vitória muito importante, muito legal e muito divertida, mas achar que é só isso, sabe? Tem que já mudar a chavinha e falar, caramba, o jogo contra o Vitória é crucial, porque a gente não pode se contentar com 15º, 16º lugar, cara. Tem que olhar para cima, tem que jogar, convencer e partir para cima, buscar seus pontos. A gente sempre fala, caramba, eu não vou olhar o jogo do outro, pô, vou prestar atenção em Bahia e Vitória amanhã, né? Mas assim, a gente, por mais que a gente olhe para os outros jogos, o importante é a gente fazer o nosso. E nesse caso, o Santos tem que fazer o dele, que é buscar os seus resultados. Porque a partir do momento que você tem as suas vitórias, você se preocupa com os outros, você vai se preocupar com outras coisas. Faz a sua parte. E o Santos não tem feito. Mas, de novo, o jogo contra o Ceará foi um absurdo de ruim? Foi. Mas desde que o Vojvoda chegou, tirando o jogo contra o Ceará, o Santos está em franca evolução. O que me deixa mais esperançoso é que foi uma traulitada contra o Ceará. Foi um jogo daqueles que em qualquer outro momento, de qualquer outro treinador, é aquele jogo que destrói o ânimo de todo o time. Acaba com a semana, acaba com a sequência de jogos, destrói tudo. Porque o Santos vinha numa crescente, né? Estreou contra o Fluminense, empatou, foi empatando, conseguiu vencer, empatou de novo, mas já merecendo vitórias. E aí, contra o Ceará, foi aquele primeiro jogo que foi completamente bizarro. Foi uma derrota realmente merecida. O Santos jogou mal do primeiro ao último minuto contra o último adversário. Nesse volta a retomada de crescimento que estava. Então, assim, o que a gente pode considerar é que foi aquela tropeço de um time que parece que está melhorando, né? E, de novo, eu faço essa comparação justamente com aquele 2019. Porque quando teve esse tipo de derrapada lá em 2019, ainda era começo de temporada. Então a nossa frustração foi pela derrota e não pela situação. Hoje, a nossa frustração vem com a derrota, quando vem uma derrota, vem também a situação, porque a gente começa a ficar com aquele temor de novo, né? Então, tomara que tenha sido isso também. Um time em evolução, que teve uma derrapada no meio do caminho e volta para a evolução anterior, volta a performar e conseguir seus resultados, né? Então, isso eu considero positivo. Tomara que tenha sido isso, né? Enfim, o Vojvoda calou minha boca, ele repetiu o time e o time foi muito bem. A resposta foi muito boa. Graças a Deus, cara. Tô felizaço por estar errado. Felizaço. Eu não vou só meter o pau, criticar e o caramba, e na hora que eu tiver errado, fingir que não aconteceu. Eu tava errado. Minha análise estava errada dessa escalação. Tanto que eu fiz um vídeo ontem falando do que eu acho que encaixaria e tal. E eu acho que agora ele consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade justamente para fazer essas inserções no time, né? Talvez no próximo jogo, pô, aí você vai pensar, caramba, tem que repetir o time contra o Vitória, né? Tem que repetir. Talvez entrar um Souza para um jogo mais pegado na frente, que o Santos vai precisar construir mais, porque o Vitória, na teoria, vai ser um time bem retrancado, e né? É o Jair Ventura, o outro técnico, tá? O técnico do Vitória é o Jair Ventura. Ele joga retrancado. Então, assim, você precisa de um cara que tenha maior qualidade na parte ofensiva. E aí o Santos pode pensar nessas alternativas, tá? Mas é isso. No mais, belíssima vitória, dá uma tranquilidade, uma esperança de que esse time pode seguir melhorando. E acredito que tem essa possibilidade, porque vem uma sequência muito difícil depois, né? A gente tem Palmeiras, Flamengo e Palmeiras em sequência já no meio do mês que vem.
Tá certo? Deixe sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo para todos. Até a próxima. Valeu.